Ó, gente, eu vou mostrar aqui a finalização, seria os primeiros frutos que está pronto da abobrinha redonda. Então seria assim, né, uma coisa parecida com a abobrinha italiana, né? É de tronco, não é de rama. Dá nos troncos igual a abobrinha italiana, assim, o formato, digamos assim, da planta é igual, só que é redonda. Eu particularmente nunca tinha plantado, é a primeira vez que estou fazendo e fiz algumas modificações em relação ao que deveria ser feito, né, pela indicação, e tá dando certo. Eu vou mostrar aqui como é que tá, eu vou tirar os primeiros frutos. Ela tem um nome diferenciado, é calabacim squash, uma coisa assim, não sei se é estrangeiro, mas resumindo, popularmente dizendo, seria a abobrinha redonda de tronco. Uma coisa parecida com a abobrinha italiana, o formato da planta. Ó, tá aqui, são vários pés, estão tudo produzindo. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Não custa nada explicar de novo. Quando sai flor de abóbora, de uma maneira geral, abóbora, abobrinha, né? Esse que tem o talo fininho, são flores macho. Esse que já está com a abobrinha grudada, são flores fêmeas. Então ela abre, é polinizado e vinga, vai virando esse fruto aqui. Esse está menores, vai ver que está bastante carregado aqui. Tem outros maiores, eu vou mostrar. Ó. É uma coisa assim, nova, diferente e bonita. Bonita de se ver a questão da produção. Tá aqui, todas elas estão com produção. Todas elas com pé, com abobrinha. Ó. Tenho aqui na ponta, que está assim, bem desenvolvida, né? Essa tá assim, pode tirar agora. Inclusive, quando acabar de filmar, eu vou tirar isso aqui, ó. Olha o tamanho dela. É mais ou menos, olhando assim, é tamanho daquela mini moranga. Talvez um pouquinho maior. Aquele mini jack, né? Que é mini moranga. É mais ou menos desse tamanho. Esse fruto pelo menos parece um pouquinho maior, os outros estão menores, mas estão todos bem carregados. Esse seria o primeiro. Tem mais uns 2, 3 que já dá para ser tirado. Eu vou tirar já já. Mostrando mais um pouco. Esse aqui está assim, um pouquinho menor, mas está assim bem distribuído, né? Tamanho igual, um pouquinho maior, menorzinho para lá, mas assim, praticamente esses três vai ficar pronto ao mesmo tempo. Assim, um detalhe de plantio, o tamanho da cova, semente, como foi feita a adubação. Eu não vou repetir novamente inteiro, porque tem um vídeo que eu fiz mostrando, após algum dia de plantio, como foi preparado, né? Mas eu vou fazer alguns comentários à parte que na época não tinha. Por exemplo, esse pé está bem vigoroso, aquele está bem vigoroso. Tem um menorzinho ali, tem uns dois que é menorzinho. Esses menorzinhos, não é que teve problema de nutrição, é que eu estou aqui numa região nova, estou fazendo os primeiros plantios aqui, e o ciclo climático vai variando, então você vai descobrindo. Então, na média, normalmente, quando a gente produzir em grande quantidade, 2, 3 anos é uma média que você consegue definir bem as estações climáticas. Quando plantar, o que plantar, né? Você sabe o ciclo da chuva, que às vezes de um ano para outro muda. O que acontece? Pode ver que o terreno é bem plano, né? Então chove, a água não escoa tão rápido. Então nesse dia tem chovido bastante e agora está meio sequinho, mas assim, ele umedece, vira quase uma lagoa. Então as raízes começam a apodrecer, não só dessa abobrinha, algumas que foram um pouco mais prejudicadas, outras culturas também acontecem, mas isso é normal, é normal. Aí não tem o que fazer. Alguma particularidade? O fornecedor de semente indicava que colocasse adubo químico, né, mineral, 250 gramas por cova, de 4,14,8. Eu particularmente achei muito, até para a questão de economia, se a pessoa planta em grande quantidade, reduzir para 170. Então coloquei 100 gramas no plantio e 70 em cobertura. E adubo também não foi exatamente esse, que esse não estava tendo na região. Mas aparentemente essas coisas se descobrem quando está produzindo, né? Mas aparentemente está bem carregado, está se formando bem. Não houve assim, digamos, prejuízo por causa dessa redução, né? Então mostra que dependendo dá para se economizar um pouquinho mais. Aqui, para chegar nessa primeira colheita, né, digamos assim, o início, ela dura algumas semanas pela frente ainda. Foi 35 dias após o plantio da semente, 30 dias após a germinação, que demorou 5 dias para germinar.
E há 14 dias atrás eu fiz adubação de cobertura. Então ao invés de esperar 30, 35 dias, eu antecipei que o desenvolvimento dela estava muito rápido. Então você entra com a adubação mais antecipada. Fiz com, se não me engano, 21 dias, né? Que hoje dá 14 dias de adubação em cobertura. Só que essa adubação em cobertura, algo em torno de 60% eu perdi, né? Porque choveu muito, então inundava, levava água, tinha problema de lixiviação, que a água desce, a água propriamente leva, tinha a questão da volatilização, que evapora, né? Então eu perdi adubo mineral de todo quanto é forma. Então eu acredito que se eu aproveitei 60, 50, 40% é no máximo. Então nesses casos é bom fortalecer bem a adubação de solo, porque pelo menos como ela está embaixo, mesmo com chuva, ela consegue durar mais tempo, né? Então a estratégia é um pouquinho diferente, mas está dando certo. Nesse 70 gramas, como diminuí, né, para 170, ficou 100 no plantio, mais 70 em cobertura, isso que fiz agora, ao invés de usar 4,14,8, eu fiz uma mistura. Eu tinha dois tipos de adubo aqui, 10, 10, 10, e tinha 3, 18, 5. Aí eu misturei a composição por minha conta, fiz uma média de adubação usando 35 gramas de cada um, né? Então ficou uma formulação específica um pouco diferente, né? Mas enriqueci mais nitrogênio e potássio com essa mistura, fósforo já está bem. Então a intenção era essa. Essa questão de chuva é assim, para muita gente que talvez ainda não plantou ou plantou pouco, né? Dá uma impressão que é um bom negócio chover. Depende da cultura que você está. Então, por exemplo, falando dessa abobrinha, a polinização acaba tendo deficiência, porque chuva constante vai lavando, os insetos diminuem, então tem deficiência na polinização. As raízes é prejudicado, dá encharcamento, a planta começa a amarelar. Planta enfraquece, entra fungo também, né? Então, fora a questão da adubação que, né, já comentei, lava, lixivia, evapora, um monte de coisa, né? Volatiliza, né? Então, na chuva, fica muito mais difícil o controle do que você quer adubar, como você quer fazer o manejo. Então, você consegue fazer alguma coisinha, o resto tem que esperar o tempo, não tem jeito. Mas está aqui a produção, eu vou tirar aqui. Eu tirei uma só, que está bem desenvolvida. Essa aqui, ó, dá para ter uma ideia na palma da mão. Essa aqui está... Nunca plantei isso aqui, mas dá para ver nitidamente que ela está bem desenvolvida. Tem outro, eu ia tirar, mas vou esperar mais 2 dias, porque ela vai chegar nesse tamanho, que são essas aqui, ali atrás, tem mais umas quantidades para lá, né? 2 dias ele chega nesse tamanho, porque eu tinha visto essa daqui, ele estava exatamente assim, 2 dias atrás. Agora essa abobrinha, embora que o formato é tipo moranga, mas eu imagino que o preparo dela, porque é uma abobrinha que desenvolve rápido, a textura deve ser igual parecido com a abobrinha italiana, né? Assim, ela é molinha. Então deve ser o que sai para fazer na italiana, algum recheadinho, refogado, qualquer coisa que não utilize abóboras maduras, né? Tipo moranga, deve ser mais ou menos esse padrão. Então, mais tarde até eu vou preparar para ver o que acontece.